Olá, eu sou a Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista, e hoje eu venho falar ainda de ergonomia. Já falei sobre levantamento e transporte manual de cargas, mobiliário, equipamentos, e hoje eu venho dar as considerações em relação às condições ambientais. Você sabia que as condições ambientais interferem muito na qualidade da atividade que é executada pelo trabalhador? As condições ambientais podem tanto facilitar ou prejudicar o desempenho daquela atividade, daquela tarefa. E é dos itens importantes que são avaliados dentro da norma regulamentadora 17, que trata sobre ergonomia. Diferente da área da segurança do trabalho, que trata sobre os assuntos das condições ambientais em questão de insalubridade, nós vamos falar a nível de conforto. Entende-se que essas variáveis ambientais de ruído, temperatura, luminosidade, velocidade do ar, umidade, isso tudo são fatores que podem interferir a nível de desconforto e desta forma prejudicar a qualidade da produtividade daquele ambiente, a eficiência e o desempenho. E muitas vezes esses dados são intangíveis, difícil de ter a determinada compreensão. Às vezes nós temos um ambiente adequado, um ambiente ergonômico adequado, máquinas e equipamentos alinhados, com manutenção preventiva em dia, ou seja, tudo favorável. E mesmo assim não entende-se o porquê que aquela situação ainda está demandando questões de baixo desempenho, onde possivelmente pode estar havendo a interferência dos fatores humanos. E a percepção dos trabalhadores mediante aquelas condições ambientais pode sim ser um fator, porque veja bem, se nós temos um ambiente com ruído de 85 decibéis, que é o limite aí nas questões de insalubridade, para a segurança do trabalho, tá ok, certo? Mas para a ergonomia, dependendo da atividade, já passou do nível. Nós trabalhamos sempre com limite de 65 decibéis. Então, ergonomia trata em questões de ruído. 65 decibéis seria o limite para que o trabalhador comece a ter desconfortos. E esses desconfortos, dependendo da atividade, se envolve intelectual, atenção, concentração, memória, podem ser fatores que interferem na qualidade, no desempenho e eficiência daquela atividade. Então, às vezes fica aquela questão, nossa, mas aquele ambiente está dentro do padrão, não é um ambiente insalubre em questão de ruído, mas mesmo assim tá havendo algum problema ali. Por exemplo, às vezes o equipamento é novo, o ambiente está legal, tá dentro da conformidade em relação à segurança e ergonomia, mas às vezes essa questão do desconforto em relação às condições ambientais pode ser o fator chave que está demandando com que tenha uma baixa eficiência, uma baixa qualidade do serviço, e é onde que a ergonomia torna-se aí essencial para ser avaliado. Dentro da NR17 é citado como referência a NBR 10152, porém essa NBR ela foi atualizada e no último texto dela ela vem citando que essa norma não serve como parâmetro nas questões de ergonomia. E como a NR17 não foi revisada, entende-se que não é mais para ser utilizada como parâmetro. Então fica apenas essa questão conceitual mesmo, que diz a norma, a questão dos 65 decibéis, que é medido através do dosímetro, né, que é colocado aí no trabalhador. E também, por exemplo, se nós sabemos que a fonte principal de ruído é um equipamento específico que o trabalhador utiliza uma vez na semana, mas que durante as entrevistas ele disse que quando ele utiliza aquele equipamento é muito desconfortável, a gente pode fazer essas medições pontuais através do decibelímetro, tá ok?
É importante, sim, termos as avaliações quantitativas. Dentro da NR17, cita-se preferencialmente que se faça nessas situações onde o trabalhador precisa ter concentração, atenção, memória, porque são as áreas que mais podem interferir aí em questões até de níveis de acidente, falhas operacionais, tá certo? Medidas como recomendações importantes para o ruído. É importante sabermos a causa raiz daquele ruído, se é todo o ambiente laboral, se é os pontos específicos. Podemos sim dar recomendações simples, como mudanças de arranjo físico. Às vezes aquele ambiente é dotado de várias pessoas circulantes e fazendo um estudo, um projeto, visando a redução no número de circulação de pessoas, remanejamento de postos. Se possível, pode ser uma alternativa aí de baixo custo, pois não será necessário abafadores, situações mais invasivas aí, a fim de diminuir o nível de ruído. A temperatura de ar também é um fator importante, porque situações, ambientes com temperatura muito elevada podem gerar inúmeros desconfortos, e isso não precisa ser um especialista em ergonomia para vir falar que ambientes de temperatura alta são desconfortáveis, porque a gente tem mais aquela tendência da sudorese, de emitir o calor, aquele cansaço. Mais detalhes em relação ao desconforto eu vou falar mais para o final. Então, o que a norma regulamentadora 17 fala sobre as questões de temperatura, por exemplo? O ideal a nível de conforto seria a temperatura entre 20 e 23 graus Celsius. Olha só que desafio, né? Para muitos, essa visão da ergonomia pode ser um luxo, né? Por exemplo, eu estou localizado no interior de São Paulo, região, essa época muito quente, desesperador, né? Então, assim, tem determinadas regiões que são muito quentes por natureza, né? Então, fica praticamente impossível, exceto quando são condições de postos administrativos, onde você pode colocar um climatizador, ar-condicionado, mas mesmo assim, em ambientes fechados, onde é fácil a implantação do ar-condicionado, dentro da ergonomia é importante também levar em consideração a manutenção periódica desses ar-condicionados. Isso pode ser solicitado aí também em perícias trabalhistas envolvendo a norma regulamentadora 17. Então, para nós, efeitos de conforto, a temperatura ideal para se trabalhar, mas eu falo que seria para tudo, né? Lazer, em casa, 20 e 23 graus, tá? E o que nós podemos falar ainda, complementando a questão da temperatura? A velocidade do ar é um fator importante e tem sim um parâmetro definido na NR17, que atividades ainda confortáveis precisa estar, por exemplo, um ambiente mais aberto, ou um ambiente com muita circulação, né, do vento. O limite seria 0,75 metros por segundo. Então, vamos lá. Ainda falando sobre temperatura, tem a questão da umidade do ar, tá? Que na NR17 eles citam como referência 40%. Não abaixo disso é recomendado. Na minha região hoje, nesse tempo de seca, aqui é muito difícil chover essa época do ano de inverno. Nós estamos aí com 15% de umidade do ar. Então é muito desafiador manter esses parâmetros, mas é preciso ser comentado sim que condições como ruído, como eu já falei, temperatura, altas temperaturas, baixas temperaturas, repercutem sim na saúde, na qualidade do trabalhador e do ambiente, da organização de um modo geral, tá? E os equipamentos que fazem a medição é o termohigrômetro e o termoanemômetro. Então é importante aí, e são avaliações
próximas da segurança, mas que não são iguais. Aqui eu falo mais de conceito, porque como eu disse no meu vídeo, no meu primeiro vídeo, eu quero sim poder passar para todos, seja você um especialista da área que está começando, um indivíduo que gosta de se manter informado de todos os assuntos, empresários, a todo mundo. Eu gosto de falar uma linguagem bem acessível para que todos entendam a importância e a dimensão da ergonomia nas organizações, o quanto de benefício que temos, porque é uma das poucas especialidades que leva em consideração com tanta ênfase os fatores humanos, a questão da percepção do trabalhador. Outro quesito importante que envolve as condições ambientais é a questão da iluminação. Ambientes com alta iluminação, muita luminosidade ou baixa luminosidade vão impactar sim na qualidade e na eficiência daquele trabalho. Então isso é um assunto importante para ser levado em consideração. O que pode promover ambientes com baixa luminosidade, alta luminosidade, eu vou falar um pouquinho adiante também. Temos como referência a norma de higiene ocupacional NHO 11. Lá tem os parâmetros, por exemplo, quais atividades, atividade administrativa, quantos lux devemos ter naquele ambiente, são atividades, enfim, tem vários segmentos e lá a gente consegue consultar e para poder usarmos da melhor forma possível. E para fazer a medição de luz, nós falamos lux, através do luxímetro, tá? E é o nosso parâmetro aí para ser feito a análise. E é sempre importante, uma das recomendações mais recentes aí em relação à NR17 é que siga a NHO 11, ok? Quais os impactos em relação ao ruído? Por exemplo, se nós temos um ambiente muito ruidoso e nós estamos lá fazendo determinado tipo de atividade, nós temos o quê? Dificuldade na comunicação. Isso pode interferir muito no desempenho daquele setor. Questão de baixa concentração, às vezes nós estamos fazendo algum relatório, algum serviço muito importante que exige de nós muita concentração, muito cuidado. Vou falar aí questões de folha de pagamento, pessoal do RH, né? Então é muito importante definirmos essas questões de ruído, porque pode sim, questão do ruído, impactar nessas atividades, tá? Presença de fadiga, cansaço também, nervosismo, situações de calor, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, sudorese. Eu estou aqui um pouquinho de sudorese também, que é o suor. Meu ambiente, aqui tá muito calor na minha região. Então, baixo desempenho também, um dos assuntos importantes. Dependendo se a pessoa, se o indivíduo tem já uma instalação de uma doença de base, ele pode sofrer mais com altas temperaturas. Assim como o inverso também. Locais de baixa temperatura pode gerar contração dos vasos sanguíneos, vasoconstrição, tremores, musculatura mais encurtada, dores musculares, fraqueza muscular. Então, se é uma atividade que ele precisa fazer um esforço físico mais acentuado, em ambientes frios, isso é mais cuidadoso. E a questão da iluminação, gente, ofuscamento, reflexos, sombras, tem várias situações que vão refletir, às vezes a gente precisa fazer coleta de dados com coletor, precisa ter uma visualização bacana e pode ter o risco de acidente, dores de cabeça, irritabilidade, enfim. Então, essas condições são fundamentais para nós avaliarmos dentro da ergonomia. E sempre lembrando que a essência da ergonomia é sempre prevenir. A gente não fala em instalação da doença, nós falamos em antecipar um determinado risco. E a avaliação das condições ambientais, quando são aplicadas dentro da NR17,
das exigências, ou seja, as avaliações quantitativas, elas são importantes para nos nortear quais recomendações necessárias para reduzir ou eliminar aquele agente causador do desconforto, mas é muito importante levarmos em consideração a percepção dos trabalhadores. Então, é através das entrevistas, de perguntar mesmo para o trabalhador, você tem alguma queixa, como que é a questão do calor, do frio, temperatura, você tem dificuldade para fazer leitura de algum documento, ou na área de serviço, onde você precisa de muita atenção, concentração, leitura, você trabalha no turno da manhã, no turno da noite, então eles vão te dando subsídios para a gente poder, sim, ter uma atuação mais específica e proporcionar as recomendações mais aplicáveis e assertivas no ambiente laboral. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.